Corre. Fala, passo, me socorre, gente. É isso, sempre temos que estar preparados. Deus te abençoe, amiga, que Jesus continue te usando. Estenda as mãos para cá. Vamos abençoar a vida dela em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graça. Queremos te louvar, Pai, pela vida da tua filha. Que eu tenho certeza que o Senhor gerou uma palavra dentro do seu coração. E ela será o teu instrumento nessa noite para falar às nossas almas. Saca ela da tua aljava, atinge o teu alvo. Repreende, Pai, todo ruído nos ouvidos, todo comichão. Repreende o devorador da palavra, Pai. E toma a tua filha nessa noite, cativa cada mente ao teu governo e ao teu senhorio. Saca ela com autoridade, ousadia, graça e unção. E que ela venha a cada dia desaparecer para o Senhor aparecer através dela. E que tudo aquilo que o Senhor liberou sobre o coração dela, libera sobre as nossas vidas. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que é a tua direção. Em nome de Jesus, nós abençoamos e profetizamos a vitória em nome de Jesus. E quem crê diz, aplaudam ao Senhor Jesus. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Glória, eu já estava ali já nervosa, cheia de labareda do meu lado. Eu falei, meu Deus do céu, me socorre. Só as pregadoras, eu falei, Jesus. Mas Jesus é bom, né, o tempo todo. E Ele verdadeiramente escolhe os menores. Ele escolhe os improváveis, né. E aqui estamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sem demora, eu queria que os irmãos abrissem 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Amém? E o versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Amém? Pode se assentar, aplaudindo, exaltando o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele já está aqui. Ele já confirmou o que Ele tem para falar com os nossos corações. E a palavra do Senhor já declara para mim e para você: hoje o gigante cai sobre a minha e a tua vida. Hoje o gigante cai sobre a minha e a tua vida. Você crê nesta palavra? Eu estava falando com o Senhor, buscando uma direção sobre aquilo que Ele tinha para esse dia de hoje, para falar com a igreja dEle, conosco. E dentro da palavra do Senhor contém muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens que foram usados por Deus, que disseram sim para Deus e viveram o extraordinário, e o poder do Senhor foi manifestado através daquele que se posicionou. E hoje não será diferente. Eu creio que o Senhor, Ele já falou e vai falar, e você e eu sairá daqui preenchidos pela palavra do Senhor. Sairá daqui crendo que o gigante que se levantou essa noite sobre a minha e a tua vida já caiu por terra, em nome de Jesus. E eu estava aqui meditando uns versículos, uns capítulos antes, e aqui nessa passagem muito conhecida do capítulo 17, na qual Davi ali se posiciona, toma uma atitude de fé, de ousadia, e ali ele fala: eu vou à frente derrotar esse gigante. E eu comecei ali a estudar o capítulo 16, e ali no versículo, no capítulo 16, vem dizer que Samuel ungiu Davi. E eu quero pegar esse versículo para dizer algo que o Senhor falou comigo e vai falar com vocês também essa noite. Aqui no 17 nós lemos uma parte que Davi, ele estava ali se preparando para derrotar aquele gigante, lançando sobre ele uma palavra. Ele ainda não havia derrotado, mas tinha lançado uma palavra.
E já digo para mim e para você, a tua palavra no nome do Senhor dos Exércitos tem poder quando você lança. Quando eu e você lança uma palavra sobre essa terra, no nome do Senhor Jesus, essa palavra ela não volta vazia. E aqui no versículo vem dizer que ali Deus fala com Samuel e fala para ele, direciona ele. Eu não quero falar de Samuel, vou falar de Davi. Mas eu quero voltar uns versículos antes sobre como que Deus faz e como que Deus age na vida daqueles que Ele escolhe. E aqui Samuel vai até a casa de Jessé, debaixo de uma direção que Deus havia lhe dado. E ali Samuel vem dos filhos de Jessé, já ali olhando pela aparência, ele fala, já sei, é esse daqui. Aí Deus fala, não é esse, Samuel. Você vê a aparência, mas eu não, eu olho o coração. E Deus essa noite Ele fala para mim e para você, eu conheço o teu coração. Eu sei o teu coração, eu sei os teus medos, eu sei os teus receios. Mas o Senhor diz para mim e para você, você pode até ter entrado cansado aqui. Embora a palavra já foi liberada que o cansaço já bateu de retirada. Mas uma coisa que eu e você não pode é estar desanimado. Você pode, eu posso estar cansado, mas desanimado não. Porque quem está nessa peleja comigo e com você não é qualquer um. É o nosso Senhor dos Exércitos. E Davi, ele já havia entendido aquilo. Ele já havia entendido quem estava com ele não era qualquer um. Embora existia um gigante na frente dele, existia um Deus que era acima daquele gigante. E Davi já tinha entendido isso. E aqui no capítulo 16 vem dizer que ali Samuel vai em direção à casa de Jessé. E ali Deus direciona para que ele fosse ungido. E no capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, que ali o Senhor fala para Samuel perguntar se havia mais alguém ali da família de Jessé. E ali Jessé fala, tem mais alguém sim. Meu filho Davi, o menor, o caçula, está apacentando ovelha. E ali ele já declara uma palavra ali de honra. Pois então chama ele, porque ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. E eu já quero liberar sobre a minha e a tua vida, que o Senhor Ele cuida dos deles. Que o Senhor Ele honra o deles. O Senhor Ele tem honra para aquele que não desiste de lutar. O Senhor Ele tem honra para aqueles que não desistem de acreditar naquele que começou a boa obra sobre a minha e a tua vida. E ali o versículo 13 vem dizer: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Será que o Senhor pode olhar para mim, para você e dizer: eu posso contar com você, porque o meu Espírito já habita em você e já se apoderou da tua vida? Porque é isso que o Senhor quer de mim, de você. Ele quer se apoderar, Ele quer nos usar essa noite. E aqui esse versículo me chamou muita atenção. Porque aqui quando o Senhor Ele olha para Davi, e o Espírito, e aqui no versículo 14 vem dizer que o Espírito do Senhor que se apoderou. Ali Davi já não era mais ele já tinha entendido, mas para aquilo acontecer, o Senhor achou em Davi, como achou em Maria, como achou em Esther, como achou em José, alguém temente, alguém que tinha um coração voltado para o Senhor. E nessa noite o Senhor quer saber de mim, de você. Ele pode contar comigo, com você nessa guerra? Ele pode contar comigo, com você, para derrotar os filisteus que se levantam no nosso dia a dia? Porque os filisteus, eles vão se levantar, eles vão vir, mas a questão está: quem está se apoderando de mim, de você? Qual o espírito que tem se apoderado sobre mim e você? Porque nós sabemos que nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, mas existe um espírito que chama Espírito Santo, que se eu e você se deixar ele se apoderar de nós, ele vai se manifestar e esse gigante vai cair. E aqui o Senhor vem falar no capítulo 17 que os filisteus ali estavam se preparando para atacar o povo de Israel. E na nossa vida não é diferente. Satanás, ele fica ao nosso derredor procurando a quem tragar.
E ele vem ali no sapatinho de algodão e ele usa situações, circunstâncias, causas, às vezes até a nossa própria parentela para tentar tirar eu e você do alvo. Mas no meio ali de muitos que estavam ali, guerreiros, a palavra do Senhor vem dizer que ali quando aquele gigante chamado Golias, que a Bíblia vem dizer que ele veio de Gate, e ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos nas pernas. E usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A palavra do Senhor aqui enfatizou aqui como o gigante estava vestido. Mas o Senhor falava para mim, não importa como o gigante está se vestindo, importa como eu e você tem se revestido. Porque o gigante pode até vir vestido, porque Satanás, ele nada mais tem que uma vestimenta de vergonha, de derrotado. Mas eu e você, que vai no nome do Senhor dos Exércitos, ele diz para mim e para você, eu te revisto essa noite. Eu te revisto da minha armadura essa noite. Porque o Senhor falava ao meu coração, filho, você pode até estar indo para uma guerra, mas eu revisto os meus. Mas eu cuido dos meus. E Ele quer dizer para mim e para você, não importa onde você entrar. Porque estamos debaixo de uma palavra que o Senhor liberou sobre a igreja Ebenezer, sobre aqueles que creem e acreditam, que nós estamos cobertos pelo sangue. Que o Senhor nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Não é sobre o que eu e você tem feito, é sobre o revestimento que tem derramado lá do céu sobre a minha e a tua vida. Sobre a minha e a tua vida. Aleluias. Glória a Deus. E aqui eu comecei a meditar nesse capítulo 17, quando Davi ali começa a enfrentar, começa a confrontar, a desafiar o povo de Israel. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que ele ficou 40 dias rodeando. E o número 40 aparece várias vezes na palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, que mistério que é esse? E ali Jesus, ele foi tentado 40 dias no meio do deserto. E o povo ficou 40 anos ali rodando, em círculos. E o Senhor já fala para mim e para você, você não vai ficar rodando em círculos. Eu te levantei para você ter direção com propósito. É direção com propósito. Ali aquele gigante estava ali com aquele povo filisteu, já cantando vitória. Porque ali vendo aquele povo, aos olhos dele despreparado, e o gigante ali cheio de armadura, cheio de coisa, falou, esse povo aí já está ganhado. Esse povo de Israel, ele não, a palavra do Senhor vem dizer que ele não só desafia, como ele já lança uma palavra de vitória sobre o povo. Mas no meio de alguns guerreiros, existia um que não era guerreiro, mas tinha atitude. E o Senhor falava para mim e para você, às vezes você fala, eu não oro porque eu não sei orar. Eu não louvo porque eu não tenho voz. Eu não prego porque eu não sei falar. E Jesus fala, vem como estás. Porque se você já foi revestido, e se a minha unção já desceu sobre você, Ele fala para mim e para você, eu não te dei espírito de covardia. Eu não te dei espírito de covardia. Se Deus, Ele quisesse realmente os capacitados, Ele ia esperar uma formação. Mas não, Ele já nos ensinou. Jesus veio para a terra e Ele já nos ensinou que é do menor, que Ele escolhe o menor. Por quê? Porque não é sobre nós, não é através de nós e não é por nós. É por Ele, através dEle, por intermédio dEle, que a glória é manifestada sobre nós. E aqui o Espírito Santo começou a falar muito sobre esse versículo. Porque o Senhor falava para mim, filhos, no meio dos iguais, sempre tem um que é diferente. No meio de uma multidão, sempre tem um que é diferente. E o Senhor fala para mim, para você, mas está querendo dizer que eu só a pastora Carla foi escolhida, só o bispo? Não, é aqueles que se prostam, aqueles que se decidem, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que falam, Senhor, de mim não sai nada. Porque eu fiquei imaginando Davi, porque a palavra do Senhor vem dizer, eu comecei a meditar nesse capítulo 17, ele não tinha preparo de guerreiro, ele não era um guerreiro, mas ele estava indo para uma guerra. Você está entendendo o que o Senhor está falando comigo e com você? Porque o Senhor conta comigo, com você, de uma pessoa que tem atitude no meio de uma guerra. Porque é saber
que o Senhor, ali no capítulo 17, no 16, por que eu voltei a esse capítulo? Porque o Senhor falava: filha, eu já havia ungido, o meu Espírito já estava sobre ele. O Espírito Santo, Jesus falou: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. E quando nós entendemos isso, como Davi aqui entendeu, que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele não estava sozinho indo para uma guerra, que ele não estava pelo nome dele, mas ele estava indo pelo nome do Senhor dos Exércitos. Não há gigante que não possa ser derrotado. Não há gigante que não possa ser derrotado. Mas o Senhor falava para mim e pergunta para você: com quem você tem lutado? Porque muitas vezes a gente luta com a força do nosso braço. A gente usa a nossa boca quando não é para usar. A gente põe a mão onde não é para pôr. A gente toma a frente onde não é para tomar frente. E aqui a gente começa a lutar com nossas próprias mãos. Mas aqui Davi entendeu que não era no nome dele, não era com as ferramentas dele, mas ele declarou uma palavra na qual um nome tem poder sobre todas as coisas. E aqui no versículo 8, quando Golias parou e gritou para as tropas de Israel, Davi ali olhou, foi ali e ouviu que existia um homem que estava desafiando o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai falar: como é que é? Esse gigante aí está desafiando o nosso povo, que existe um Deus que comanda. Porque apesar de o povo ter escolhido Saul para ali como um rei, porque a palavra vem dizer que não foi Deus que quis levantar um rei, foi o povo que quis que levantasse um rei. E esse homem que foi levantado, e o Espírito Santo começava a falar comigo sobre isso, porque Deus de fato ele levanta homens aqui na terra para usar, ele levanta pastores para apacentar, para nos ensinar. Mas aqui Saul, ele foi reprovado e o Espírito de Deus foi retirado dele, porque ele passou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Ele passou a não ouvir mais a voz de Deus. E eu comecei a falar: Senhor, Davi não era rei ainda, mas o Espírito estava sobre ele. Saul era rei, mas o Espírito não estava mais sobre ele. E ali eu comecei a lembrar, até o pastor Ítalo trouxe aqui na palavra, no domingo, e ele falou sobre aqueles que são usados por Deus e aqueles que são de Deus. Porque de fato, se a palavra do Senhor diz que ele usou até a mula para falar, Deus ele pode fazer o que ele quiser. Mas de fato o Senhor nos separou não somente para nos usar, mas para que nós venhamos ter uma morada com ele, para que nós venhamos ter um relacionamento com ele. E ali eu comecei a falar: Senhor, Davi, ele ali dizia que quando ele estava ali apacentando aquelas ovelhas, ele já estava sendo treinado no campo de batalha. Porque antes desse capítulo 17 que nós lemos, que ele ali desafia o gigante no nome do Senhor dos Exércitos, a palavra do Senhor vem dizer que Davi já apacentava ovelhas. E quando aparecia ali um urso, um leão, ele ia e matava, e tirava a ovelha da própria boca do leão e do urso. Aí eu pergunto para você, ele teria essa capacidade de um animal como o urso, um leão, que a Bíblia cita, de ter essa força, de domar, de matar? Não, mas o Senhor já era com Davi. O Senhor já era com Davi. E ali o Espírito Santo falava assim: filha, quanto mais você caminha comigo, mais eu me revelo a vocês. Porque quanto mais a gente ora, mais o Senhor se revela através de nós. E Davi entendeu isso. Entendeu que quanto mais ele se achegava com o Senhor, quanto mais ele ali era o menor, quanto mais ele desaparecia, mais o Senhor aparecia através da vida de Davi. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque aqui vem falar que Davi foi ali no nome do Senhor derrotar um gigante físico. Mas o Espírito Santo começava a falar para mim: filha, quantas vezes os gigantes internos impedem vocês de avançar? Quantas vezes os gigantes internos impedem eu e você de avançar? E o Senhor falava assim: às vezes é o gigante da covardia, o gigante do medo, o gigante da mentira, o gigante da fofoca.
Tem tantos gigantes que nós enfrentamos que às vezes nos impedem de avançar. Só que o Senhor fala para mim e para você: esse gigante hoje vai cair por terra sobre as nossas vidas. Esse gigante hoje vai cair por terra sobre a minha e a tua vida. E o Espírito Santo começava a falar para mim: filha, eu não sei qual foi o gigante que se levantou, porque existe uma paralisia no mundo aqui, ó, sobre a terra, que quer paralisar eu e você de avançar para enfrentar o gigante. E o Senhor começava a falar: o gigante do medo, da depressão, da ansiedade, do desânimo, da insegurança, da perda. Eu não sei qual gigante, mas existe gigante. E difícil é quando esse gigante não é físico, porque ali, de fato, Davi tinha um desafio a enfrentar um gigante de mais de 2 metros. Mas o Senhor também falava dos gigantes internos que existem dentro de nós como igreja. Dos gigantes que às vezes é o gigante do cansaço, que impede dessa igreja estar com esses bancos hoje cheios. É o gigante do desânimo, que impede de vir num culto como esse, deixando de acreditar que debaixo da Bíblia, de uma palavra que é liberada do céu, o Senhor pode derrotar o gigante da nossa vida hoje. Porque Davi, quando ele entrou ali e liberou a palavra para aquele gigante, ele falou: não, daqui tanto tempo, não, ele falou: hoje esse gigante cai. Hoje ele cai. Ele declarou uma palavra. E o Espírito Santo começava a falar para mim: como eu e você tem declarado a palavra. Porque aqui no capítulo 17, a palavra do Senhor vem dizer que quando Davi chega a Saul e fala assim: Saul, deixa eu ir lá derrotar esse gigante. E Saul olha para ele e fala assim: mas você nem é guerreiro. Como que você vai guerrear? Como que você... Não. Mas ele fala assim: não, deixa eu ir. E aqui no versículo vem dizer que ali Saul, antes de liberar ele fala: então vai, que o Espírito do Senhor esteja com você. Mas o Espírito do Senhor já estava com Davi. E ali eu comecei a entender, eu falei: meu Deus, o Senhor tem seus mistérios e formas e métodos e meios de trabalhar. E o que Deus está falando para mim, fala para vocês: não desperdice o campo de batalha. Não desperdice as lutas que você está sendo colocado. Porque isso é campo de treinamento para você ser adaptado aonde o Senhor quer te colocar. Porque às vezes Davi pode estar ali matando um leão e eles falam assim: meu Deus do céu, eu estou ali, meus irmãos são guerreiros, tudo ali forte, e eu sou apacentador de ovelha. Mas no campo ali, ó, de treinamento, é onde os maiores soldados são forjados e treinados. E o Senhor diz para mim, para você: talvez você fale: eu só sofro, como até a bispa falou: ai meu Deus do céu, eu não aguento mais. E muitas vezes a gente fala isso, mas o Senhor fala assim: é treinamento. Porque ali o nome do Senhor foi manifestado através de um homem que se posicionou. E o Senhor fala para mim e para você: é através do teu posicionamento. É através do teu posicionamento. É através do teu posicionamento que esse gigante vai cair. Porque às vezes a gente pede oração para a pastora, a gente pede oração para o vizinho, a gente vem para o culto, mas não se posiciona. E o Senhor fala: eu não quero somente que você venha para o culto, eu não quero só que você faça um jejum, eu quero que você se posicione. Davi ali, ele entendeu que era necessário ter ousadia. Porque a palavra do Senhor vem dizer, e Jesus nos ensinou, que Satanás, ele é astuto. Que ele não vai vir ali desarmado. Ele não vai vir de qualquer jeito. Então Davi já tinha entendido que ele não poderia ir de qualquer jeito. Mas o Espírito Santo já estava, o Espírito de Deus já estava com ele. E ali quando Davi chega e fala ali para Saul, que vai até esse gigante, que esse gigante que afrontou o nosso Deus, ele vai cair por terra, porque quem é ele para afrontar o nosso Deus? E eu comecei a falar: meu Deus, às vezes a gente não tem essa garra. E recente até a pastora falou do Dia das Crianças, e eu estava até passando, eu falei: gente, o povo da macumba, o povo do candomblé tem um ânimo para adorar aquelas estátuas que não faz nada. Tem uma vontade, assim, faz um devocional deles lá, acende vela, mata galinha preta, branca, amarela, e faz não sei o que, paga não sei o que, faz tudo o que tem que fazer. E é um ânimo que eu falei: Jesus, tira esse desânimo da gente. Porque às vezes o Senhor, ele está pronto, aliás, ele sempre está pronto para fazer.
Só que nós, como estamos esperando o algo de Deus? Porque não se espera algo de Deus com a cabeça baixa. Não se espera algo de Deus triste. Porque se Deus, que é Deus, Ele fala na palavra dele que os pais, sendo maus, dá coisas boas para os seus filhos. Imagina Ele, que é misericordioso, bondoso, Ele é amor, Ele é tudo para mim e para você. E aqui teve outro versículo que me chamou a atenção. Foi quando Saul fala ali para Davi: põe essa armadura, põe essa espada, põe. E ali o que aconteceu? Davi não conseguia nem andar. Ele falou: mas eu nunca usei isso, eu não estou conseguindo. Aí eu falei: meu Deus, é profundo. Ele não era guerreiro, mas foi colocado por um homem chamado Saul, que era rei, e falou assim: põe essa armadura de guerreiro. E aquilo não serviu para ele. E o Senhor começava a falar para mim: não queira o que não é teu, porque para cada um Deus tem a sua medida. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu quero aquela casa, mas você vai ter condições de sustentá-la? Eu quero aquele carro, mas você tem cacique para manter aquele carro? Eu quero aquela unção, mas você está orando para ter aquela unção? Eu quero aquela tal coisa, porque tudo que você pede, a palavra do Senhor já diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Acontece que muitas vezes a gente está acostumado muito a pedir, mas quando chega a cobrança no campo de treinamento, a gente recua, como os filisteus fizeram. Ali eles eram guerreiros, já tinham experiência com a guerra, mas no meio de um gigante eles recuaram. E o Senhor diz para mim e para você: não é tempo de eu e você recuar. Não é tempo de eu e você recuar. Não é tempo de olhar para trás. Porque tudo que eu e você potencializa cresce. Tudo que eu e você alimenta cresce. E talvez a gente alimente o medo ele vai crescer. Talvez ali a gente alimenta a ansiedade, ela vai crescer. Porque hoje a gente está tomado de um tal de ansiedade, de um tal de não sei o quê. E todo mundo está sujeito a ter. Mas fato é que quando você alimenta essa ansiedade, ela vai crescer. Mas quando você também alimenta a tua fé, ela cresce. Quando você alimenta a tua oração, ela se manifesta. Quando você alimenta o teu posicionamento e fala: ah, Senhor, eu não sei guerrear, mas eu vou no teu nome, Senhor, porque o teu Espírito já está sobre mim. Aí você confunde o inimigo na terra. Porque aqui Golias foi confundido. Porque é dessa forma que Deus faz comigo e com você. Satanás olha para mim e fala: você, a menor da casa, o menor da casa. E quando eu estava ali meditando, eu falei: meu Deus, a Ebenezer tomou um passo por fé, que é o tempo próprio. E ali eu comecei a admirar a fé que o bispo teve. Porque ali, como Davi, ele olhou para aquele gigante. A gente pode olhar para a conta bancária da Ebenezer e falar: meu Deus, quantos cifrão tem, quantos falta? Todos. É igual para a gente quando quer alguma coisa, fala: meu Deus, mas para mim é tão impossível. Mas ele diz para mim e para você: eu continuo sendo Deus do ouro, da prata. Ele continua sendo Deus do ouro, da prata. Ele faz como quer, Ele dá para quem quer, Ele faz como Ele quer, Ele continua sendo Deus. E quando nós entendemos que no campo de batalha, hoje o campo de batalha talvez seja você lançar uma semente. Você está junto, está na guerra. Talvez você fale: ah, mas eu não consigo, eu vou só orar. Você está junto. Mas quando eu e você se acovarda, quando eu e você recua na missão, porque aqui Davi entendeu que tinha uma missão. Todas as vezes que eu sempre ali comecei a servir Deus, eu falei: meu Deus, eu estou cansada. Mas o Senhor me lembrava: você tem uma missão. Quando eu estava ali, começando ali a congregar, aceitei Jesus, me batizei. O Gé ainda não estava na presença de Deus. E ali eu 8 anos naquele outro ministério, buscando e servindo e subir no altar. Porque é uma grande responsabilidade subir no altar. Mas é uma grande responsabilidade também servir a Deus. E quando nós entendemos essa responsabilidade, que não cabe a ninguém nos cobrar, mas nós temos essa consciência. Porque ali ninguém precisou falar: vai, Davi. Até porque ele nem tinha pinta de guerreiro. Ele jamais ia ser chamado por alguém. E às vezes é comigo e com você. Só que Deus, Ele fala: eu te vi essa noite. Ele me viu e Ele te viu essa noite. E Ele diz para mim e para você: esse gigante vai cair. Porque o Senhor falava assim: filha, quando você entende que você está entrando em uma guerra,
mas não vai guerrear sozinho, a tua força é renovada. Quando nós entendemos que entramos num culto como esse, mas não é nós que vamos fazer o culto, mas é a presença dele que vai se manifestar, nós somos renovados. Mas quando nós colocamos a nossa força, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso cansaço, o nosso medo na frente, nós impedimos o agir de Deus. E o Senhor, Ele fala para mim, para você: eu conto com você, porque as suas atitudes revelam com quem você tem caminhado. As minhas atitudes, as nossas atitudes revelam com quem eu e você tem caminhado. Porque a atitude de Davi revelou ali, através de uma atitude dele, de um ato, que ele não caminhava sozinho, que realmente existia um Espírito de Deus habitando sobre ele, que realmente ele não ia sozinho, e ele declarou ali no nome do Senhor dos Exércitos. E às vezes eu e você tomar atitudes, tomar decisões sem consultar Deus. E às vezes a gente bate cabeça e não sabe por que está tendo tanta prova. É porque a gente às vezes coloca a mão onde não é para colocar. E deixamos de colocar onde é para colocar, e a gente deixa de colocar. Porque às vezes o Senhor fala: quero você com a mão no arado, você tirou sua mão faz tempo. E como já disse bem a bispa, deixou as ferramentas no chão. Só que essa noite Ele fala: pega as tuas ferramentas espirituais. Pega as tuas ferramentas espirituais que eu já te dei. Porque Davi ali, ele não derrotou aquele gigante pelas armas físicas, por espadas, por armadura de Saul, não. Ele foi ali com o nome do Senhor dos Exércitos. Eu e você, quando tiver uma luta, eu e você vai declarar com autoridade: Satanás, você vem por um caminho, mas por 7 você vai sair, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele quer que eu e você tenha ousadia. Ousadia no meio da prova. Porque às vezes a gente se sentir cansado é normal. É normal, todo mundo. Quem nunca? E quem somos nós? Nós somos um pó, nós somos um nada, se não fosse a presença do Senhor. Mas o Senhor, quando Ele nos separou e escolheu você, Ele disse: você não vai estar só. Porque a palavra do Senhor disse o quê? Jesus, Ele disse: eu vou, mas eu voltarei. E não vou deixar vocês só. Deixarei o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo Consolador quer saber de mim, de você, se as nossas atitudes, se os nossos atos têm revelado quem a gente tem servido. Porque ali Davi declarou no meio daqueles filisteus para aquele povo: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que existia um Deus que governava todas as coisas. Ele sabia que existe um Deus que era maior do que qualquer coisa. E o Senhor falava para mim, quando eu estava ali, quando Davi se direcionou a Saul e falou assim, viu aquele povo, aqueles guerreiros apavorados mediante aquele gigante, Davi ainda conseguiu liberar uma palavra. Porque no capítulo 17, versículo 32, vem dizer que Davi fala assim: não fique com medo desse gigante, não apavore a tua alma, fique calmo. Ele estava indo para uma guerra, derrotar um gigante, não era guerreiro, mas tinha uma palavra de consolo. Será que eu e você consegue ser uma ferramenta na vida de alguém, no momento de uma prova? Porque é como a pastora libera várias vezes, põe a tua dor no bolso e vai. Eu vou usar como um exemplo aqui, nós temos vários exemplos, mas uma pessoa que é a pastora Sheila, realmente confunde o inimigo assim que ela abre o olho. Eu dei o nome de labareda, porque ô mulher que tem tocha acesa é a pastora Sheila. E eu estou falando da alegria que contagia. Porque o Senhor falava para mim: a tua vida contamina ou alegra o ambiente? Porque tem gente que chega, e eu sei que às vezes a gente não está bem, é normal. Eu estou usando ela como exemplo, mas temos a pastora Carla que taca fogo na cara do cão todo dia também. Temos outras pastoras aqui que confundem o inimigo na terra. Mas o Senhor quer saber de mim e de você. Porque Davi ali, quem era ele? Mas ele liberou uma palavra, porque o Espírito do Senhor já estava sobre ele. E o que nós temos feito com o Espírito do Senhor que já está sobre nós? Porque ele é educado. Ele permite, dá o livre-arbítrio para mim e para você. Eu quero te usar hoje, você se permite? Não, eu estou moada, estou altaguada, não vem orar, não vem falar nada, que eu não quero. Perdeu a bênção. Está alimentando o gigante que está na sua frente.
Porque tudo que a gente alimenta cresce. Tudo que a gente alimenta cresce. O Senhor, Ele quer trazer para mim e para você uma resistência que não oscila. Uma resistência que não oscila independente da temperatura lá fora. Hoje está frio, eu não vou para o culto. Hoje choveu, eu não vou para o culto. Hoje eu estou com dor na perna, eu não posso tomar um dipirona e confundir inimigo, colocar minha melhor roupa e ir para a casa do Senhor. Não. Ele quer trazer uma igreja resistente. Uma igreja que não venha oscilar mediante as coisas terrenas. Porque Ele diz para mim e para você: você não é daqui. Se eu e você não somos daqui, não podemos ser movidos por aquilo que é da terra. O céu chama eu e você para ter resistência e não oscilar como as coisas da terra. E o Senhor chama eu e você, não oscila. Não oscila, porque a tua arma é a palavra. Ali Davi, ele não tinha uma arma na mão, mas ele tinha uma palavra. Muitas vezes eu e você não tem nada, mas se você tem a palavra, você tem tudo. Porque é isso que o Senhor quer de mim, de você: ousadia para confundir o inimigo. Ousadia para confundir o teu inimigo. Eu falei, meu Deus do céu, essa frase até pegou. Porque eu falei assim: Jesus, eu não vou contar o meu testemunho ainda, porque o Senhor está trabalhando. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, e eu tenho levado e alimentado ela para mim, que qualquer coisa que acontece, fala: não, Jesus, eu vou ter que confundir esse gigante, esse inimigo que está se levantando. O Senhor, quando faz uma promessa, Satanás, ele vai usar as armas deles para trazer tristeza ao teu coração, para cansar você no meio de uma guerra e dizer: larga a espada, para de orar, você não vai conseguir, é muito grande esse gigante. Mas o nosso Deus, quando faz uma promessa, Ele se responsabiliza. Só que no meio do tempo da promessa, porque o tempo para mim e para você é espera, mas para Deus é preparo. Davi estava ali esperando algo. Já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. Mas estava sendo preparado no tempo. Poderia ser até, eu estou conjecturando, não está na Bíblia, que Davi até perguntou: mas eu fui ungido, e quando que eu vou tocar fogo nos filisteus? Quando? Que eu ainda não tenho uma coroa, não fui titulado, mas a presença do Senhor, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. E eu falei assim: meu Deus, às vezes é difícil esperar com paciência no Senhor e inclinar e ouvir a voz dele. Mas o Senhor fala para mim e para você: você não está esperando em qualquer um. Porque o tempo para Deus, o que é o tempo para Deus? Se Ele é o dono do tempo, Ele adianta, atrasa, faz o que Ele quer. E o Senhor trouxe eu e você para dizer que no meio desse tempo, você não está somente sendo preparado, você está sendo provado para Deus te aprovar sobre aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida. Davi tinha algo grande para derrotar e algo grande para receber. Porque através dali de um posicionamento de um pequeno homem de fé, na qual na Bíblia foi chamado segundo o coração de Deus, foi derrotado aquele gigante, aqueles filisteus. Porque ali foi liberto, porque o Golias, quando ele fala e lança ali o desafio, ele fala: se vocês conseguirem vencer, nós seremos escravos de vocês, serviremos vocês. Mas caso contrário, vocês serão nossos escravos. Mas o Senhor essa noite quer dizer: você não está sozinho. E essa escravidão não vai te pegar. Porque você não está lutando sozinho. E Satanás pode vir por um caminho tentando lançar depressão sobre a igreja, tentando lançar desânimo sobre a igreja, tentando lançar uma palavra de intimidação sobre a igreja. Mas ele traz para mim e para você resistência. Resistência sem oscilação. Independente da situação, independente da circunstância, independente do diagnóstico, porque diagnóstico difícil chega para mim e para você. Mas não é sobre ter um diagnóstico difícil, porque a palavra do Senhor já nos garante e diz para mim e para você que dias maus chega para todo mundo, e que nós temos que saber viver os dias maus e os dias bons, porque é muito bom viver dias bons, mas o preparo é nos dias maus. Somos forjados nos dias maus. Ele lapida nos dias maus. Porque ali, quando a gente reconhece que nós somos tão pequenos, mas existe um Deus tão grande que cuida da gente em detalhes, como a pastora bem falou aqui. E o Senhor falava assim para mim: assim como o inimigo cercou por 40 dias, sendo constante, Ele quer uma igreja constante.
Ele quer que nós venhamos ser constantes. Não é sobre um propósito de outubro profético que vai acabar e vem novembro, não. É sobre uma constância. Sobre uma constância que prevalece dentro de mim, de você. Sobre uma constância que não é porque o altar está liberando a palavra, e sim porque eu sei com quem eu tenho guerreado. Eu sei com quem eu tenho guerreado. Quando eu e você reconhece e sabe quem está lutando com nós. Porque a questão aqui maior para Davi não foi quem contra. Não foi quem estava lutando contra. Era com quem. Porque ele entendeu que não era nem com as ferramentas físicas que ele ia guerrear. Ele precisou sim. Ele pegou 5 pedras. E até nas pedras o Senhor falou comigo. Porque tinha pedra a mais, porque ele nem usou. E às vezes a gente pega pedras a mais. E qual é essas pedras a mais? É aquilo que a gente não precisa, que a gente carrega. Como já foi falado muitas vezes, é a mochilinha que às vezes pega, a gente coloca os nossos animais de estimação. A gente vai orar, mas a gente carrega a nossa pedra do medo. Medo de orar pela irmã. A gente até vai liberar uma palavra, mas a gente pega a pedrinha do medo, da insegurança. Eu vou, mas eu vou pegar essa pedra. E o Senhor fala para mim e para você. Usa a pedra da autoridade esse dia. Ele quer que eu e você venha usar a pedra da autoridade. A palavra do Senhor vem dizer que Davi lançou uma pedra. E eu comecei a falar, meu Deus, ele podia ter tacado uma, na sequência outra. Não. Uma única pedra e foi aonde? Na testa. O inimigo, ele tem um alvo, que é eu e você. Mas qual tem sido o meu e o teu alvo? Como a conferência Kids que foi lançado, o nosso alvo, o propósito. Você nasceu para um propósito. E quando nós entendemos que tudo tem um propósito, e nós recebemos uma missão e executamos, o poder e a glória do Senhor é manifestado através da nossa vida. E ali eu falei, meu Deus, Davi, ele usou uma pedra. E com uma pedra a palavra do Senhor vem dizer que ele lançou e derrotou aquele gigante. Só que não satisfeito, ele ainda foi até o gigante, pegou aquilo, a espada que era do gigante, e cortou a cabeça do gigante. E aqui a bispa, a pastora Carla, liberou que aquilo que estão, acho que foi a bispa, que lançando contra você, ela liberou a palavra de Esté. Estavam ali preparando uma forca, mas a forca foi para quem preparou a forca. Aqui Golias estava com uma espada, a espada foi usada contra ele mesmo. Porque Satanás vai ser confundido essa noite. Porque ali Davi, ele matou, derrubou o gigante, o mal já tinha caído. Mas é preciso, para mim e para você, o Senhor fala, matar o mal pela raiz. Corta, não é pela metade, Ele quer que eu e você corta. Não é por metade. Eu vou servir Deus, mas isso aqui eu não vou deixar de fazer. Eu vou servir Deus, mas o sertanejo eu não deixo de ouvir. Eu vou servir Deus, mas essa cerveja sem álcool eu não deixo de tomar. Eu vou servir Deus, mas mudar as minhas vestes eu não quero. Eu vou servir Deus, mas até aqui. Não, o Senhor fala, eu não sou um Deus limitado e não quero servos limitados para eu usar. Ali Davi não só derrubou aquele gigante com uma pedra no alvo, na testa, como pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça, para mostrar que de Deus ninguém zomba, que de Deus e com Deus ninguém brinca. A bispa liberou aqui a palavra, que aquele que está lançando ou tocando nos ungidos, ou liberando palavra que não é para liberar, existe uma conta certinha, com juros e correção, que vem lá do céu, e essa conta não falha. E aliás, prestar conta todos nós vamos prestar um dia. Porque Ele virá para todos. Ele não virá só para os crentes. Ele não virá só para os... Não, Ele virá para os macumbeiros, Ele virá para os feiticeiros, Ele virá para todos. Todos prestarão contas para Deus. E o Senhor quer saber de mim e de você. Nós estamos dispostos, como Davi, não só derrubar esse gigante do medo, eu não sei qual gigante ter levantado na sua vida, que paralisa eu e você de avançar. Porque tem tantas situações, eu anotei tanta coisa, eu já tenho que parar que o horário já deu. Mas assim, existem tantas coisas que paralisam eu e você. Mas é como eu e você tem lutado contra esse gigante. A pastora Mônica abriu aqui o culto, dizendo de um cego, Bartimeu, que ele clamava ali, à beira de um caminho com medo. Só que ele não deixava de clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor começava ali a falar comigo:
O teu clamor está movendo os céus. A tua súplica move os céus. A tua lágrima move os céus. Porque não é uma lágrima, é uma resposta, é uma providência, eu não sei. Talvez eu e você hoje só tenha lágrima, não tenha palavra, não tenha pedra na mão ainda. Porque Davi foi pegar aquilo que não servia, não deu certo. Mas quando ele pegou a pedra, que era o que o Senhor tinha na mão dele para usar para aquele Golias, ele foi derrotado. E essa noite o Senhor falar para mim e para você, esse gigante vai cair. O medo não vai te paralisar. A angústia não vai te paralisar. Porque o Senhor quer saber de mim e de você se Ele pode contar comigo e com você. Não é questão de que Ele precisa de mim e de você, porque Ele não precisa, mas Ele conta. Ele conta porque Ele fala, eu separei vocês. Nós não somos só escolhidos, nós somos separados. E quando nós entendemos que não é sobre nós e sim sobre Ele, quando nós entendemos que andar com Deus não é uma consulta, é um relacionamento. Quando nós entendemos, eu não vou na igreja consultar Deus qual é a profecia que vai ser liberada. Eu vou para a igreja me relacionar com Deus. Porque quando nós entendemos que esse relacionamento precisa ser alimentado, porque se ele não for alimentado, ele morre. E ele morre. Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Porque pararam de ser alimentado por aquilo que alimenta o corpo e a alma. Porque às vezes, por que corpo e alma? Porque às vezes você entra aqui fraco, mas a tua alma é alimentada. E o teu corpo automaticamente, ele é revigorado. Recebe o ânimo lá de cima. Até a sua fome passa. Mas depois da minha volta a fome. Mas ela passa um pouco. Jesus faz isso. Jesus faz até a gente tentar ser light. Mas assim, brincadeiras à parte. Mas eu falei assim com Deus. E falei, Senhor, que nós não sejamos paralisados como os filisteus foram, mediante o gigante. Não sei qual o gigante que vem se levantado. Mas o Senhor quer que eu e você venha ser envolvido de uma forma, tendo um relacionamento com Deus, ao ponto de quando o gigante se levantar, você falar, é você? Tu vem com arma, com espada, com lança, mas eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor, Ele fala, vai para cima do gigante, porque a cabeça, porque o Senhor começava a falar que a cabeça é que comanda. A cabeça está aqui, ó, comanda os membros, tudo. E eu falei, meu Deus, Ele podia ter arrancado tanta, mas Ele arrancou a cabeça. Porque às vezes eu e você precisa arrancar na raiz aquilo que tem impedido a gente de crescer. E aqui eu estou trazendo a cabeça como uma coisa que eu e você precisa deixar de lado, precisa matar na raiz, porque tem alimentado e tem crescido sem trazer frutos. E o Senhor quer sim que nós venhamos crescer e trazer frutos. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus fala que a árvore, ele é conhecida pelos frutos. E frutos esse é dado não somente subindo no altar, não somente no culto de 2, 3 horas, não. O Senhor quer saber de mim e de você, se quando a gente passa por aquela porta, os gigantes em forma de medo, de trabalho, de não sei qual gigante, eu sei dos meus gigantes, mas como a gente tem lutado contra o gigante e com quem a gente tem lutado. Porque Ele fala para mim e para você, eu te dou o capacete da salvação, a couraça da justiça e o escudo da fé, para você fazer como Davi, que não foi no nome dele, não foi com a armadura da terra, mas ele entendeu que a armadura estava sendo liberada do céu, e o gigante que impedia daquele povo avançar, foi vencido. Eu não sei qual filisteu que está tentando parar, eu sei os filisteus tentado me parar, mas essa noite eu e você vai usar a pedra certa, vai usar a ferramenta certa, porque o Senhor fala, eu vou te dar resistência sem oscilação. Resistência sem oscilação. Porque um dia a gente está crendo, amanhã a gente não tem certeza. Um dia a gente recebe a profecia, sai daqui pulando, aí as circunstâncias acontecem, rouba a nossa fé. Mas o Senhor fala, continua alimentando a tua fé sem se movimentar, sem oscilar, sem oscilação. Porque o nosso Deus continua sentado no trono, com Jesus à destra do nosso Pai. Ele continua no controle, faça chuva, faça sol, caia trovão, nasce, morre alguém, Ele continua sendo Deus. E Ele quer trazer você para esse ambiente de permanência,
Ambiente de fé, assim como Abraão foi justificado pela fé. Você vai ser não só justificado pela tua fé, mas assim como Davi, que foi justificado pela tua ousadia, pelo posicionamento. Deus falou: peraí, eu vi graça nesse menininho aí, ele foi ousado e eu vou me manifestar através dele. E essa noite não vai ser diferente. O Senhor já disse para mim e para você: eu vou me manifestar através da tua vida. Eu vou me manifestar através da tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. E eu agradeço a minha oportunidade, não tenho mais tempo. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe o coração de cada um, e que nós venhamos sair daqui firmes e acreditando que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.